Salve galera do canal, tamo de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Nocaute, então já deixa o like e também se inscreve aqui no canal. Mais um vídeo aqui com lutas a casar e também falando um pouquinho aqui de algumas notícias do dia de hoje, tá bom? Vamos começar com as lutas a casar para não enrolar muito. Este cara aí, o Jairzinho Rozenstruik, ele que acabou vencendo a luta principal, nocauteou o brasileiro Augusto Sakai. Na minha opinião, o próximo passo agora do Jairzinho Rozenstruik é contra este cara aí, Curtis Blaydes, o Blaydes que vem de uma derrota na última luta para o Derrick Lewis, mas é um lutador ali que tem um jogo muito bom de wrestling e que pode complicar a vida do Jairzinho. Seria bom ver como o Jairzinho iria se comportar de costas no solo. Será que ele sobreviveria a esse wrestling afiado do Curtis Blaydes ou será que ele conectaria novamente uma mão pesada para conseguir nocauteá-lo? Então seria uma luta bem interessante. O Blaydes hoje está dentro ali do top 5, está na 4ª posição. Em caso de vitória, novamente o Jairzinho se aproximaria do topo da categoria. Então, para mim, próxima luta do Jairzinho seria contra o Curtis Blaydes. Quanto ao brasileiro Augusto Sakai, o Sakai que acabou perdendo novamente, ele teve a chance lá contra o Overeem na luta principal, foi derrotado e agora ganhou uma segunda chance como main event e novamente acabou perdendo. Então, na minha opinião, o Sakai vai ter que dar agora alguns passos atrás, vai ter que voltar um pouquinho aí no ranking para vencer mais uma ou duas e tentar voltar a brigar no topo da categoria. Então, para ele agora, eu coloquei este cara aí, que também lutou neste evento e também acabou perdendo, que é o Walt Harris. O Harris que vinha ali num perde-ganha, aí enfrentou o Overeem, acabou sendo derrotado, depois enfrentou agora, por último, o Marcin Tybura, acabou perdendo também para o Tybura. Então é uma luta de dois lutadores que vêm com duas derrotas na sequência. Acho que vai ser um confronto interessante aí para a gente ver realmente até onde o Sakai consegue chegar nessa categoria. O Harris é um cara muito perigoso, principalmente no primeiro, no segundo minuto de luta. Depois o gás dele acaba e aí é só correr pro abraço. Então eu casaria Augusto Sakai contra o Walt Harris agora para a próxima luta aqui do brasileiro. Quanto ao Marcin Tybura, o Tybura que venceu o Walt Harris, conseguiu um nocaute técnico ali no primeiro round. Para o Tybura agora eu coloquei o perdedor desta luta entre o Volkov e também o Ciryl Gane, os dois que vão se enfrentar agora na sequência aí no UFC. Eu acho que o vencedor dessa luta vai ficar muito próximo de disputar o cinturão. Tanto o Ciryl Gane como o Volkov, quem ganhar aqui talvez fique somente ali atrás do Miocic nessa corrida. Quanto ao perdedor, vai ter que dar passos atrás, tem que pegar alguém fora do top 5. E o Tybura, ele é talvez o peso pesado que vem na maior sequência de vitórias fora desse top 5. Então merece realmente pegar alguém ali bem ranqueado. Tanto o Gane como o Volkov serão lutas bem interessantes agora para a sequência para o Tybura. É a melhor fase do Tybura com certeza, são 5 vitórias consecutivas e eu gostaria muito de ver o que ele pode fazer contra um desses dois lutadores na sequência. Então o perdedor de Gane contra Volkov, na minha opinião, será a próxima luta aqui do Tybura. Já o Santiago Ponzinibbio, o argentino gente boa, ele que acabou vencendo o Miguel Baeza, uma grande luta, uma das melhores lutas deste ano. Para o Ponzinibbio agora eu coloquei o vencedor dessa luta entre Demian Maia e também o Bilal Mohamed. Vou colocar um asterisco aqui, o Demian Maia, eu acredito que essa é a última luta dele no UFC, então mesmo que vença o Bilal Mohamed, eu acredito que ele pode até se aposentar na sequência. Então eu coloco um asterisco, caso o Mohamed vença, seria Bilal Mohamed contra Santiago Ponzinibbio. Caso o Demian Maia vença, decida se aposentar, aí eu gostaria de ver o Ponzinibbio pegando um outro oponente, talvez até este cara aí, o Michael Chiesa, que hoje não tem luta marcada, chegou a ter uma cogitação ali de que ele enfrentaria o Kamaru Usman, mas essa luta não saiu do papel, então o Ponzinibbio contra o Chiesa acho que seria uma boa também para o argentino gente boa. Mas enfim, são as lutas que eu casaria para esses lutadores. Comente aqui embaixo se vocês concordam, se discordam, deixa aqui embaixo a opinião de vocês, tá bom? Bem, vamos agora para as notícias, começando por essa luta que rolou ontem. Floyd Mayweather enfrentou o Logan Paul
e agora foi divulgado meio que por cima, ainda nada oficial, os salários dos dois lutadores. Segundo o que está se especulando aí na imprensa, o Logan Paul ele recebeu para essa luta contra o Floyd Mayweather, ainda sem a estimativa correta do pay-per-view, cerca de 20 milhões de dólares, o que, convertido aqui para reais, mais ou menos 100 milhões de reais. Isso mesmo, por volta disso que o Logan Paul recebeu para enfrentar o Floyd Mayweather. O Mayweather, ele recebeu cerca de 100 milhões de dólares, convertendo para reais, mais ou menos 500 milhões de reais. Então, realmente é muita grana, cara, impressionante. A gente vê agora muitos lutadores do UFC mesmo reclamando na questão de salários, enquanto o Floyd Mayweather recebe um dinheiro desse, o Logan Paul recebe uma quantia absurda dessa, mas enfim, é como eu comentei aí num vídeo recente aqui do canal, cara, se você pega o Mayweather, que é um dos maiores vendedores de pay-per-view da história do boxe, um cara que todo mundo pagava para ver o Mayweather perder e ele nunca perdia, isso foi se prolongando e ele se tornou um cara que vende muito bem as suas lutas, vende bem o pay-per-view, tanto é que é um dos caras que mais ganhou dinheiro na história do boxe. Se você junta um cara desse contra um Conor McGregor, vai vender. Se você junta um cara desse contra um Logan Paul, que é um cara que tem mais de 20 milhões de seguidores, vai vender também. Então, eu acho que a questão dessa luta aqui gerou muito interesse, cara, pelo Logan Paul ser tão conhecido como ele é, como eu falei, mais de 20 milhões de seguidores, tá despontando agora aí nesse mundo do boxe, ainda sem muita habilidade, porém, pelo que a gente viu na luta aqui, é um cara muito raçudo, então já era de se esperar que essa luta realmente fosse vender muito bem. O Mayweather falou que só em patrocínios nessa luta ele recebeu para lá de 20 milhões. Então, realmente o cara sabe fazer dinheiro, é uma máquina de fazer dinheiro e não é à toa que a gente tá vendo sempre ele postando aí muitas fotos aí, ostentando nas redes sociais, sempre com muito dinheiro ali o Mayweather, cara, e vai continuar sendo assim. Porém, o Mayweather ele acabou revelando que não tem mais interesse em fazer lutas. Ele falou que essa foi a última e que ele não deve voltar, mesmo que seja para uma luta exibição. Será? Será que ganhando uma grana como ele tá ganhando aí, será que ele precisa realmente voltar? Eu acho que não volta mesmo, hein, cara? Pelo menos acredito que agora ele vai sossegar um pouquinho, mais um dinheirinho aí, um dinheirinho de pinga, né? Ele ganhou esse final de semana, então acho que ele não precisa voltar mais não. Mas enfim, comente aqui embaixo sobre o salário desses dois. Falando também do UFC, como eu falei, tem lutador reclamando para ganhar mais, outro que reclamou agora não chegou a ser uma reclamação, mas ele meio que deixou ali uma pergunta no ar, que é este cara aí, Francis Ngannou. Eu vou pôr na tela, olha só a publicação do Ngannou lá nas redes sociais. Ele acabou escrevendo o seguinte aí nessa publicação, abre aspas. É uma loucura pensar que Logan Paul 01 acabou de ganhar 20 milhões de dólares em uma luta exibição de boxe. O que estamos fazendo de errado? Fecha aspas. Foi o que perguntou aqui o Francis Ngannou. Cara, pra mim a resposta disso aqui é entretenimento. É você já ter um público, é você já ter seguidores, é você ter um número de seguidores ali engajados. E tanto o Floyd Mayweather quanto o Logan Paul tem isso. Tem isso, os dois têm realmente carisma, os dois sabem vender uma luta. Você pode ser o melhor lutador do mundo, você pode ser o maior nocauteador ou ser o maior finalizador, como o Charles Oliveira é hoje no UFC. Se você não tiver engajamento, se você não tiver um público que o segue nas redes sociais, se você não vender bem os seus combates, como o Conor McGregor faz, infelizmente você não será bem pago, você não vai ter aquela cota do pay-per-view, que é onde tem a maior fatia do bolo. Ainda assim, tem lutadores no UFC que vendem muito pay-per-view e que recebem muita grana, cara. Essa é a história de que, pô, o boxe paga muito e o MMA paga migalhas. Eu não concordo tanto assim, porque no boxe, se você não for uma super estrela, como é o Floyd Mayweather, como é o Canelo Álvares, como é o Manny Pacquiao, se você não for um cara do nível desses aqui, você não vai ganhar tão acima de 6 dígitos. Então, esses caras aqui são exceções à regra, são lutadores que são muito populares, que vendem muito pay-per-view, por isso ganham bastante. Enquanto isso, a gente tem ali muitos lutadores no boxe mesmo, que são até ranqueados nas suas categorias, que não ganham o que um lutador de card principal do UFC ganha. Então, essa história de pô, o boxe paga muito,
verdade, paga, mas para super estrelas e não para todos os lutadores que fazem parte ali dos rankings, já que lá são pelo menos 4 federações ali de boxe, então é uma bagunça total, diferente do UFC, que é um evento, é uma empresa onde precisa gerir lucros para pagar todas as contas. Então eu até entendo o comentário de quem fala assim, pô, no boxe você ganha milhões e no MMA você ganha migalhas. Porém, tem essas aspas aí que não é todo lutador de boxe que vai receber mais do que um cara do UFC. Mas enfim, deixa a opinião de vocês aqui embaixo. O Ngannou acabou fazendo este comentário. Vocês concordam, discordam do Francis Ngannou? O que vocês acham dessa situação? Então é isso, galera. Vamos chegando ao fim de mais um vídeo. Antes de sair do canal, não esquece de deixar o like, de se inscrever. Eu volto logo mais. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau e fui!